Muito boa tarde a todos, aos presentes enquanto vereadores, aos trabalhadores do município que colaboraram nesta reunião da Câmara, que é a 14ª reunião de Câmara Municipal, hoje dia 12 de julho de 2023, e obrigado também a quem nos acompanha através das redes sociais. Hoje temos a ausência do Sr. Vice-Presidente Henrique Lopes, por motivo de férias não está presente e que a falta se encontra perfeitamente justificada. E temos a ausência da vereadora Paula Bilro, por motivos pessoais, falecimento de um familiar, e que se faz substituir pela Sra. Graça Nascimento, vereadora em substituição da mesma, a ausência e substituição perfeitamente justificadas. Pergunto a todos se existe concordância com a ordem de trabalhos e se podemos prosseguir os nossos trabalhos. Existe? Assim sendo, dava início ao período antes da ordem do dia e começaria eu próprio com uma nota de pesar relativamente ao falecimento de Anastásia Mestrinho Salgado no final do mês de junho passado. Anastásia Mestrinho Salgado nasceu no Ciborro em 1933. Foi historiadora na área da assistência e da história da medicina em Portugal na época dos descobrimentos. Foi assessora na área histórico-cultural do Ministério da Saúde, responsável da inventariação e tratamento arquivístico do espólio documental. Foi também docente de História da Faculdade de Letras. Tem trabalhos publicados de Sociologia, Pedagogia e História e conferências proferidas em colóquios, congressos e simpósios. A doutora Anastásia Mestrinho é uma ilustre montemorense, e digo porque apesar da sua presença física já não estar entre nós, continua a ser uma ilustre montemorense, que entre diversas outras obras escreveu um livro intitulado Ciborro, uma aldeia diferente no Alentejo. Ela era também diferente no Alentejo e muito à frente para a época onde as mulheres estavam quase resignadas às lides da casa. E gostava de pôr esta nota de pesar à discussão e à votação também, que depois será entregue, se assim for acordada, à sua família. Pronto, se alguém quer usar da palavra neste momento? Não querendo, pergunto quem vota contra esta nota a pesar. Quem se abstém? É aprovada por unanimidade e solicito que seja remetida aos seus familiares. Quero também aqui relevar o centenário do Núcleo de Montemor da Liga dos Combatentes, que foi celebrado no passado sábado. Queria deixar aqui os parabéns a todos aqueles que têm passado pela Liga, associados, diretores, ao longo destes 100 anos. Não é fácil uma associação chegar ao centenário, mas queria agradecer aqui por todo o trabalho, dedicação e empenho dos membros da Liga dos Combatentes do Núcleo de Montemor Novo e desejar que o Núcleo continue por muitos e muitos anos a honrar os mortos, nunca esquecendo a dignidade dos vivos. Este lema é o lema da Liga dos Combatentes. Honrar os mortos e nunca esquecendo a dignidade dos vivos. Queria aqui também dar relevo ao espetáculo de final de ano da Escola de Balé da Câmara Municipal no passado sábado, do barroco ao rock, que foi um espetáculo lindíssimo, onde se comprovou a dedicação e trabalho das incansáveis alunas e da professora Amélia Mendonça. Um agradecimento para as famílias, para os pais, para os avós e outros familiares que durante todo o ano colaboraram com a escola, permitindo que todas as miúdas trabalhassem da forma que trabalharam, de uma forma invejável e exemplar para qualquer associação de Montemor e até de fora de Montemor. Um forte agradecimento também para todos os trabalhadores da Câmara Municipal que permitiram o funcionamento da escola durante todo o ano
e que tem um papel importantíssimo no resultado que foi alcançado, um espetáculo que foi maravilhoso, que às vezes parece fácil fazer espetáculos destes, parece fácil para quem está sentado a ver o espetáculo, mas que quem trabalha nele sabe bem tudo e todas as horas de dedicação que estão por trás do mesmo. A última nota vem para a instalação de oleões. São 15 os novos oleões que foram instalados pela Câmara Municipal de Montemor Novo na cidade e freguesias rurais para a recolha de óleo alimentar usado, com o objetivo de aumentar a taxa de valorização deste resíduo. A rede de recolha de óleo alimentar usado no concelho foi alterada, foram ajustadas algumas localizações e foram instalados oleões mais modernos e resistentes. Estes oleões estão equipados também com sensores que permitem a monitorização em tempo real, sabendo sempre assim qual o estado do enchimento e o número de depósitos que lá foram colocados. Uma inovação ao serviço da população e também do ambiente. E, da minha parte, disse. Pergunto se mais alguém quer usar a palavra neste momento. Sr. Vereador António Xavier, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentá-lo a si e a todos os vereadores, o pessoal técnico que nos acompanha nesta reunião de Câmara e a todos aqueles que assistem lá em casa. Começar também por parabenizar o núcleo da Liga dos Combatentes de Montemor Novo pela comemoração do seu centenário. É um daqueles parabéns bem sentidos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido até aqui, parabéns pela resiliência que demonstram, pela força que também provam ter para encarar o futuro, num trabalho contínuo de honrar a memória daqueles que morreram pela pátria, que lutaram pela pátria e que muitas vezes também foram desonrados pela pátria e que, portanto, isso ganha uma importância ainda maior. Parabéns a todos que fazem parte do núcleo e que trabalham no núcleo da Liga dos Combatentes para promover o seu objeto e os seus princípios. Dizer que na juventude, lembrar aqui dois ou três temas que temos durante o verão e que é sempre importante reforçar para que os jovens não se esqueçam de que temos no Centro Juvenil, durante as férias do verão, oficinas e iniciativas que vão desde a robótica à produção musical. Lembrando também temos o NutriClub e que também há uma série de atividades para todos os jovens de todas as idades, desde atividades que acontecem na oficina da criança, na Biblioteca Municipal e que não quero mais lembrar que podem consultar todas estas atividades nas redes sociais do município, no site do município, para que possam desfrutar o mais possível do seu verão. E nessa senda lembrar também que na próxima sexta-feira, no dia 14 de julho, o Centro Juvenil volta a levar os jovens à praia da Soltroia, e portanto devem inscrever-se aqueles que querem ir. As inscrições são através do e-mail da juventude, juventude@cm-montemornovo.pt. Todas estas informações, como sempre, estão nas redes sociais e no site, e também podem contactar diretamente ou pessoalmente os técnicos do Centro Juvenil para que possam ir à praia já na próxima sexta-feira. Chamar aqui a atenção para dois acontecimentos importantes. Um no próximo dia 18 de julho e outro no dia 21 de julho. São os dois no Convento de São Domingos. No 18 de julho vamos apresentar o documentário sobre as relíquias de São Filipe e do seu companheiro. Relíquias estas que estão em exposição, como sabem, nos núcleos museológicos do grupo dos Amigos de Montemor Novo, no Convento de São Domingos, e assim no próximo dia 18, pelas 18 horas, na Biblioteca do Convento de São Domingos, vamos apresentar este documentário e depois vamos ter também uma visita guiada à exposição. Quem ainda não teve a oportunidade também de ver, tem aqui mais uma oportunidade de conhecer a exposição, com uma visita guiada, que é sempre mais enriquecedor. Para além disso, publicitar também aqui uma iniciativa da Associação, em cooperação com a Morbase e com o município de Montemor Novo, lá está, pois o GAM, o Grupo de Amigos de Montemor Novo, convida as pessoas a participarem num fórum comunitário que acontece na sexta-feira, dia 21 de julho, onde a Associação convida a população a participar e a definir as prioridades
para a reestruturação do museu e a reestruturação dos espaços museológicos, que é sempre um sinal de atividade e de vivacidade, e portanto saúdo e convido também todos a participarem nesta iniciativa partilhada entre o município e grupo de amigos de Montemor Novo. Por último, gostaria mais uma vez de parabenizar o nosso Rodrigo Leal, que se sagrou campeão nacional de equipas sub-16 pela LX Team CT, e assim acumula mais um título à sua já invejável carreira e continua o seu caminho para um dia chegar aos mais altos cortes do ténis mundial, e assim o desejamos, e assim também esperamos que consiga, para nos orgulhar a todos e para dar um exemplo daquilo que deve ser um desporto, um trajeto de um desportista de alta competição, mostrando a todos que é possível existir este tipo de atletas até em cidades mais pequenas como é a nossa, e sobretudo no Alentejo, onde poucos atletas têm a oportunidade e as possibilidades de alcançarem estes estádios da carreira. Disse. Muito obrigado. Mais alguém quer usar a palavra? Vereadora Silvia. Não sei se tinha pedido primeiro. Sim. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todos. Quero deixar apenas aqui algumas informações e também convites. Dizer que na manhã do último sábado, dia 8 de julho, no Jardim Municipal de Montemor Novo, decorreu mais uma iniciativa da Lojinha Social da Santa Casa da Misericórdia de Montemor Novo, que já há cerca de 15 anos dinamiza uma série de ações, sempre pensando na questão da solidariedade social. Desta vez acolheu a ação Estendal no Jardim, em que era possível trocar alimentos por roupas. Portanto, mais uma iniciativa a louvar. Referir também que durante os dias 4 e 5 de julho, no âmbito do projeto PERFAR, do qual nós somos parceiros através da Arte em Rede, decorreu em Montemor uma visita de estudo que tem como tema, por base, as artes como promotoras do bem-estar e da saúde. Este projeto envolve parceiros da Roménia, da Hungria, da Itália, da Suécia e Portugal. De Portugal, nomeadamente Montemor, Pombal e Lisboa. Em nome do município e deste executivo, eu estive presente na ARPI também para receber as diferentes organizações presentes nesta que consideramos que é uma iniciativa que é uma mais-valia, no fundo, para o conhecimento de boas práticas, troca de saberes, experiências e, no fundo, para o desenvolvimento de melhor qualidade de vida e de questões relacionadas com o bem-estar através de uma partilha com a parte cultural e a parte de dança, das artes, enfim, nomeadamente das artes performativas. Dizer também que nas fazendas do Cortiço decorreu no passado fim de semana as festas. No próximo fim de semana, portanto, de 14 a 17, irão decorrer as festas na freguesia também de São Cristóvão, e que, tal como noutras que já aconteceram, porque estamos numa altura de festas nas freguesias, a Câmara Municipal, e de acordo com aquele compromisso que tem com o Grupo Giras, que eu já tinha falado aqui noutras reuniões, em que somos parceiros da UCC, da GNR, do Agrupamento de Escolas, do CRI, do CLDS, continua a fazer uma sensibilização à proibição da venda e consumo de álcool por menores, portanto também deixar este alerta. E, por fim, quero apenas deixar o convite para mais uma iniciativa do Caminhar pelas Freguesias. Desta vez vamos caminhar em Lavre, no dia 22 de julho. Convido todos a estarem presentes por volta das 9 horas. O ponto de encontro será junto à Junta de Freguesia e iremos percorrer a distância de 7 km. Obrigada. Disse. Muito obrigado. Sr. Vereador Gil, e da zona. Sim, boa tarde a todos. Começo, de facto, também por realçar, na sequência aqui das palavras do Sr. Presidente, o espetáculo de balé. Julgo que é o 44º, não consecutivo por causa da questão do Covid, mas, de facto, é uma sorte. Para Montemor temos cá a Amélia, também é uma sorte para a Amélia ter Montemor, porque, de facto, há 45 anos,
houve alguém que de facto apostou nesta escola municipal de balé e que ainda hoje continua. Será a mais antiga do país, e sem dúvida a que tem uma vitalidade muito, muito interessante. Não é fácil realmente toda aquela dinâmica. Esperemos que continue por muitos bons anos. Também destacar um outro espetáculo que irá acontecer da escola de canto, também o reativar desta escola, também com a dinâmica que se tem encontrado, e é de facto muito interessante, à semelhança também da escola de teatro e do imaginário, estes momentos culturais com as crianças do concelho e com os jovens do concelho. Queria depois deixar aqui duas perguntas, uma ao vereador António Xavier, que tem a ver com... Nós aqui há duas reuniões de Câmara atrás falámos aqui de uma situação que ia acontecer logo a seguir. Era um ponto de situação do Gabinete do Empreendedorismo Juvenil, e iria haver uma reunião junto do agrupamento e perceber em que ponto é que ficou, se avança para o plano A ou se tem que ir ao plano B, perceber aqui essa situação, até porque hoje temos aqui também novamente um ponto agendado relativamente a este gabinete. E a outra, o Sr. Presidente, que em plena Assembleia fez um comentário, voltou a apresentar, vejo pela comunicação social as informações sobre a reabilitação e requalificação do Cineteatro Cruz Semedo. Esperávamos hoje ter aqui mais algumas informações sobre a forma de financiamento ou a engenharia financeira que está prevista para esse financiamento. E perceber como é que isso se enquadra no âmbito de eventuais apoios financeiros. Obrigado. Sim, Sr. Vereador António Xavier tinha pedido a palavra. Sim, e obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa, saltei aqui uma parte do texto importante, e depois o ACM não me ia perdoar, e tinha toda a razão, até porque nas últimas semanas aconteceram vários treinos de preparação das seleções regionais de basquetebol, e o ACM fez representar, como já é seu panágio, pelas atletas Áurea Safaneta nos sub-12 femininos, Matilde Lobo, Maria Clara Albino e Matilde Porto nos sub-17 femininos, e pelo Simão Porto nos sub-17 masculinos. E sublinhava aqui que nos próximos dias 14, 15 e 16 de julho decorre em Tomar o segundo Interseleções, e o ACM Montemor faz representar pelo atleta Simão Porto, que é também um atleta que tem mostrado uma regularidade bastante assertiva e promissora, tendo mantido a sua presença nas seleções regionais, o que nos dá esperança para sonhar que o seu trajeto também será na linha daquele que eu há pouco falava do Rodrigo Leal. Na natação, o torneio que encerrou a época foi o torneio regional de cadetes 3 em Mora, e aí o ACM fez representar com 5 atletas: a Alice Nunes, a Carolina Sénico, a Daniela Silva, o David, eu vou arriscar, Nicolachuk e Roman Cresco, que nadaram um total de 17 provas e têm mais 14 novos recordes pessoais e 8 pódios. Portanto, o ACM está mais uma vez de parabéns. Agora sim. Não, já agora aproveito para responder, se puder ser. Sim, é verdade, temos mais informações. Eu ainda não quero dizer que é certo, porque falta uma resposta do agrupamento. Conseguimos adiantar já na reunião do passado dia 11 de julho, ou seja, ontem, que devemos, na perspectiva do agrupamento, apresentar o projeto do pré-escolar ao secundário, que era o nosso sonho. Nós tínhamos algumas reticências que o agrupamento fosse aceitar, eles mostraram-se bastante receptivos, e portanto temos todas as condições para começar já no próximo ano letivo, do pré-escolar ao secundário, tendencialmente com turmas de fim de ciclo, e com um programa preparado para cada um desses ciclos, que já recebeu um primeiro aval bastante positivo dos coordenadores de cada ciclo, e portanto estamos bastante motivados e contentes com esta possibilidade de começar a trabalhar o empreendedorismo nas escolas, dos mais pequeninos aos mais velhos. Disso. Muito obrigado. Da minha parte, dizer que hoje até vem aqui uma ata para discussão e para apreciação, em que a CDU se mostrou disponível, mostrou que se estivesse
à frente da autarquia, estaria disponível para avançar com as obras do Cineteatro Curso de Medo com fundos próprios. Mostrou isso. Por isso, dizer que no plano de ação da Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial do Alentejo Central, 21-27, está previsto o financiamento do Cineteatro Curso de Medo e, de momento, podemos contar, embora estas estratégias são sempre ainda para aprovação, mas da negociação que existe entre os 14 municípios, podemos contar com financiamento de fundos comunitários na ordem dos 2 milhões de euros. Por isso, se estaríamos disponíveis para o Montemor, para o Cineteatro Curso de Medo. Sim. Mesmo para a própria obra. Por isso, se a CDU estaria disponível a avançar sem financiamento, este Executivo também, em reunião, em sede própria, este Executivo dos 3 vereadores do PS e o vereador CDS-PSD também estariam disponíveis para isso. Com esta notícia do financiamento monetário de 2 milhões de euros, acho que não há volta a dar e que teremos mesmo que avançar o quanto antes. Aliás, eu já dei instruções para a revisão do projeto, revisão financeira e alguns acertos que sejam necessários para começarmos a obra o quanto antes. Disse. Posso? Sim. Sobre essa matéria, começava já por aí. Nós dissemos, e como sabe, era isso que estava a ser tratado. Por isso é que o projeto veio logo no início do mandato da reunião de Câmara para a revisão do mesmo. E temos dito sempre que, e foi essa sempre aqui a nossa estranheza, nós tínhamos isso previsto dessa forma e, obviamente, se tivéssemos avançado já tínhamos aqui a questão, estas questões das estratégias, que já agora é no âmbito da reabilitação urbana, portanto, há 2 milhões e meio que está a ser afetos ao Curso de Medo. No total, qual é que é o valor que veio para Montemor? Não, há 2 milhões para o Curso de Medo neste momento. Então, que foi decidido foi proposto ficar para o Curso de Medo, mas vem mais valor para Montemor. Vem mais valor, sim, e estão a ser definidas as obras, em princípio, para a reabilitação do pavilhão do Parque de Feiras e do pavilhão de exposições. Pronto. No âmbito da reabilitação urbana. Era isso. Portanto, no âmbito da reabilitação urbana, vem uma verba definida já, ou ainda não está definida essa verba? Só irá estar a partir de terça-feira, que será a reunião na CIMAC para a aprovação Muito bem. todo o quadro. E dessa verba é efeito, decidiu-se afetar este valor para o Curso de Medo. 2 milhões para o Cineteatro. Muito bem. A questão é, mesmo que essa estratégia agora venha a ser aprovada, esperemos que venha rapidamente a ser aprovada, já na terça-feira, e que esse valor venha, se a obra já tivesse realmente iniciado, e isto são coisas que demoram algum tempo, como sabe, ou se não sabe, já podia ter a mesma execução. E tinha-se ganho aqui realmente algum tempo. É verdade, eu estou à vontade, porque ainda bem que falou aqui data, porque estou a dizer isto desde o início. E isso é verdade, que existe um projeto que agora já precisa outra vez de revisão orçamental, tal como precisou anteriormente, que foi tratado e que demorou algum tempo a ser concluído, mas que ficou pronto realmente no início do mandato, tal como o do Convento da Salvação, porque era, de facto, o nosso princípio. Não contávamos, de facto, a CDU perder as eleições, portanto, como calcula as coisas que estão, os projetos que foram aprovados logo no início do mandato, eram projetos que estavam, evidentemente, em andamento para ser tratados, independentemente, e aqui neste caso, independentemente da força política que estiver, porque é o caso que aqui está a acontecer, tanto o Convento da Saudação, que está a dar andamento ao que estava combinado, como o Cineteatro. Aqui não é uma questão de decisão do Executivo, o Executivo somos os 7 que aqui estamos, é a decisão de quem tem pelouros, que é o caso aqui, que está a dizer isso, que retira 2 milhões e meio da reabilitação urbana para colocar no Cineteatro Curso de Medo. É uma decisão perfeitamente legítima e nós queremos que realmente, como queríamos, que o Cineteatro avançasse. Não havendo financiamento, foi sempre isto que eu comentei, não havendo financiamento, que não havia, até 2021, não havia ali uma perspectiva até há um mês atrás. Muito tenue, não havia, porque as coisas estão-se todas a tratar, aliás, o PRR ainda é uma nuvem, ainda, sim. De vez em quando vai chovendo qualquer coisa, mas nós estávamos a pensar realmente avançar, sendo que, como se sabe, existe uma margem de manobra bastante interessante para obras que já estão em execução para serem efetivados o financiamento. Portanto, continuo a achar aqui que estamos com um ano aqui de perdido relativamente a esta matéria. Sobre a questão do ponto de situação do Gabinete de Empreendedorismo Juvenil, só não fiquei a perceber uma questão. Disse-me no final de ciclo uma turma, mas é uma turma por escola, todas as turmas. Sim, são 35 turmas a dividir. Ok, era isso. Portanto, todas as turmas do 4º ano, todas as turmas do 6º. É esse o caminho? Mas tem que ser o agrupamento a definir isso.
Portanto, estamos só à espera desse detalhe para garantir, por exemplo, que não vamos ao secundário, se eles optarem por não ir ao secundário, a escola pode ter programas que considerem que não coincidem com a nossa programação e, portanto, é só esse detalhe que está a faltar, mas, entretanto, esta semana acredito que vamos ter... Portanto, no máximo serão 35 turmas, é isso que me está a dizer. Portanto, isso ainda é um volume considerável para um gabinete de empreendedorismo reduzido. Como é que pensa dar volta a essa questão? Desculpa lá, isto aqui não é conversas. Já terminou a sua. Eu vou colocar uma pergunta. Não, não. Não. Então coloque. Então, estou a colocar. Certo, e depois falo eu e depois dou a palavra a Sim, mas eu estou a fazer perguntas para depois ficar registadas. Sim. Agora não estou a perceber. Certo. Sim, mas não é. Estou a colocar perguntas. Tem razão, Sr. Presidente. Estou a colocar perguntas. 35 turmas é um número elevado. Pergunto como é que está a pensar implementar esta estratégia, este projeto em 35 turmas dentro do horário de escola. Portanto, que também é outra questão que ficou aqui nessa dúvida. Pronto, agora sim terminei. Obrigado. Sim, muito obrigado. Aqui dizer que relativamente ao curso MED, os senhores tinham toda a certeza, e relativamente à recuperação do Convento da Saudação, tinham toda a certeza do financiamento, toda. Tanto que o Convento da Saudação não vai ser financiado pelo programa operacional, vai ser financiado pelo PRR, por outra onda completamente diferente. Deixe-me dizer que até aqui, há cerca de um mês atrás, não havia financiamento algum para o Cineitado de curso MED. Por isso é que os senhores disseram que, com fundos próprios, estavam disponíveis para avançar. Pois. Certo? As coisas estão-se a desbloquear agora. E estão-se a desbloquear coisas com, sequer, 3 décadas. 3 décadas de pensamento. Se os senhores dizem que estamos com um ano perdido, eu realmente achei que tivemos 45 anos perdidos. É a minha opinião. A sua opinião é 1 ano, a minha são 45. De facto, este Executivo está a trabalhar, estamos a negociar fundos e estamos a direcioná-lo. Agora, não perdemos ano nenhum, não houve aqui ano nenhum perdido. Estamos a fazer escolhas que a população votou, que a população decidiu, e aconteceu uma coisa pelo meio que realmente que os senhores podiam não estar à espera, mas que foi a derrota da CDU. Por isso, agora, as decisões têm a ver com a maioria que existe e a maioria democraticamente eleita e democraticamente sustentada pela população. Por isso, agora é fácil dizer, pronto, isto estava tudo feito, estava tudo financiado, os senhores só estão aqui a dar continuidade. É claro que há a importância da maturidade de projetos que vêm sendo feitas de trás. É claro que existe. Agora, eu acho que chegar aqui e dizer que connosco isso já estava feito e já tinha começado há 1 ano, não poderia ter começado há 1 ano e todos sabemos bem isso. Sr. Vereador António Xavier, quer usar a palavra? Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa por ter entrado em diálogo. Respondendo ao Sr. Vereador Gil Porto, nós, para a implementação de um projeto desta magnitude e com as competências que são aqui exigidas, vamos trabalhar com especialistas na área que já têm estes projetos ou projetos semelhantes a acontecer em cerca de 200 escolas do país. Nós vamos ser, obviamente, um bocadinho diferentes, porque temos que adaptar à nossa realidade, temos que adaptar à realidade de Montemor e do Alentejo, ainda para mais quando vamos ser a primeira escola do Alentejo, o primeiro agrupamento do Alentejo, a apresentar um programa de empreendedorismo na escola. Portanto, tem que ser, de facto, com um acompanhamento de pessoas dotadas e com experiência na área. Disso. Obrigado. Muito obrigado. Eu também. Sim. Pronto, sobre a matéria do gabinete, vamos acompanhando, vamos falando depois à medida também, ainda está aí à espera de algumas decisões, com alguma curiosidade eu, da minha parte, irei acompanhar, como tenho colocado desde o início várias reticências sobre este gabinete e este projeto, mas vamos acompanhando e estou a perceber agora o enquadramento do mesmo. Eu só voltando, e para fechar da minha parte, sabe que isto, quando se diz uma coisa, muitas vezes não quer dizer que seja verdade, Sr. Presidente. E a questão que aqui está é que, ainda bem que ainda há pouco saudou a questão do balé, porque afinal não estava tudo mal feito. Há muitas coisas, como vocês sabem, que não estavam mal feitas, como também sabe, afinal, não estamos em diálogo. E afinal, as questões é que, como sabe, e sabe muito bem, e aliás, este slogan serve mesmo para estes momentos, sabe muito bem que as coisas estavam completamente encaminhadas, sabe perfeitamente que é uma opção retirar valor da reabilitação urbana e deixar de fazer um conjunto de obras que poderia fazer para ir reabilitar o
o Teatro Curso Semedo, sendo que dissemos aqui desde o início, aliás, até nos perguntou, espero que depois, um dia que seja preciso ir a fundos próprios, conte com o nosso apoio. E a gente dissemos aqui que sim, porque era esse o caminho. E sabe isso mesmo muito bem. Tal como sabe que tanto do Convento da Salvação, que agora vem pelo PRR, também sabe que o atual presidente da CCDR reuniu, porque ainda tentou desviar aí para outros presidentes, e eu compreendo que queira tirar, que politicamente convenha retirar ali algumas questões do atual presidente, mas é um facto que ele comprometeu-se aqui connosco. E estas situações, bem, não, você nunca, só sabe apertar, estamos em diálogo, ou posso fazer a minha intervenção e terminar a minha pronto. Nós, quando deixamos as coisas prontas e passamos que terminou o mandato anterior, ficaram um conjunto de projetos prontos. Uns os senhores aproveitaram, outros os senhores arrumaram em gavetas. Outros, obviamente, que precisavam de tempo para a questão, sobretudo, do financiamento, como é a questão, sobretudo, do Convento da Saudação. Nunca dissemos, em momento algum, nem poderíamos, devido aos valores, ir com fundos próprios. O Cine Teatro Curso Semedo estava tratado e a ser trabalhado para ir com fundos próprios. Se viesse realmente financiamento, tanto melhor. Estamos a falar de 2,5 milhões de euros, tanto melhor. Que se fosse nesta altura, já com a fase adiantada do lançamento da obra, que não quiseram vocês ir por opção própria, quando o projeto foi aqui aprovado em reunião de Câmara, podiam-no ter lançado passado logo pouco tempo, se tivesse sido trabalhado junto da banca para ir buscar em fundos próprios, neste momento haveria maturidade mais do que suficiente para executar e para ir receber estes 2,5 milhões. E foi isto que eu coloquei aqui em causa. Nem sequer estou a colocar em causa que é bem ou mal decidido ir buscar da reabilitação urbana valor para reabilitar o Curso Semedo. E já agora ficámos a saber também para reabilitar o Parque de Feiras. No âmbito da reabilitação urbana. São opções de quem está neste momento à frente da Câmara Municipal de Montemor Novo. E que depois serão discutidas daqui a 2 anos, porque também não é alinhar que ganhe daqui a 2 anos. Como qualquer eleições democráticas. Portanto, vamos ver como é que daqui a 2 anos a gente depois se volta a estas questões. É um facto, conta com o nosso apoio para reabilitar este equipamento. É um facto, também sabe bem, que tinha tudo na mão para fazer este equipamento e que contava com o nosso apoio para ir a fundos, com fundos próprios já para ter isto mais avançado. Assim, vamos num caminho e fiquei satisfeito hoje de saber, não pela comunicação social, não por outro meio qualquer, como é que esta engenharia financeira se pode processar. E agradeço-lhe, tal como já tinha pedido anteriormente, que faça estas comunicações em sede de reunião de Câmara para nós ficarmos a saber aqui em primeira mão, que acho que é assim que deve funcionar, este tipo de decisões que têm uma importância bastante considerável no nosso Conselho. Muito obrigado, Sr. Vereador Gil. De facto, são opções deste Executivo e o caminho faz... É uma expressão simples, mas o caminho faz-se caminhando e faz com as opções deste Executivo de pelouros, que tem pelouros, e desde que me diga que durante os 2 mandatos anteriores que cá tive, realmente fiquei a saber de muita coisa pela comunicação social. Muita, tanta. Aliás, houve investimentos até que eu nem fui convidado para a inauguração sequer. Olha, estamos a falar agora do caso, por exemplo, do espaço social no estaleiro da ADUA, que eu nem soube da vossa decisão, nem soube do projeto. Aliás, soube do projeto, depois veio a reunião de Câmara, mas que nem sequer fui convidado para aquilo e a comunicação social era mais convidada para muitos eventos, mais do que a oposição. Por isso acho que temos que celebrar o facto de existir financiamento. Há financiamento, a opção é ir ao financiamento e as decisões são tomadas agora por quem está aqui à frente. Aconteceu uma coisa em 2021 que foi inevitável, que foi a queda da CDU e agora os senhores daqui a 2 anos irão ver se conseguem novamente voltar à governação da Câmara, mas de facto as decisões agora são tomadas com as variáveis que existem neste momento, com o conhecimento que existe neste momento, com as decisões que existem neste momento. E o Cine Teatro Curso Semedo é uma delas. Sr. Vereador António Pinetra, faça favor. Então, muito boa tarde a todos. Eu hoje era para apenas fazer uma pequena intervenção, mas já que estamos a prolongar aqui nesta discussão, eu só quero aqui dizer o seguinte sobre isto. Curso Semedo e Convento da Saudação, etc. Portanto,
sabemos todos como é que as coisas estavam e como é que as coisas, como é que se estava a delinear para que avançassem. E dito agora há pouco pelo Sr. Presidente, não tinha provas nenhumas disso. Foi o que o senhor disse em relação àquilo que era o financiamento que tinha sido prometido. Eu quero lhe dizer que neste momento também não tenho provas nenhumas de que o senhor já conseguiu o financiamento. Porque, de facto, há muita promessa, de facto, mas isso, ouça, e quero lhe dizer que faço todos os votos para que não lhe aconteça assim o mesmo que aconteceu em relação às promessas que nos foram feitas a nós, não lhe aconteça agora ao senhor aquilo que nos aconteceu a nós. E fico muito satisfeito, de facto, de ver que o Cursemedo se vai resolver após todos estes anos e todas as questões que já houve, projetos para aqui, projetos para ali, projetos avançados, projetos menos avançados, projetos prontos, projetos revistos, etc. Muita coisa já foi feita. Não se pode dizer que nada estava feito, porque muita coisa já foi feita e o senhor agora pega no projeto que está e manda-o rever e acho muito bem e vamos ver se o conseguimos fazer. E portanto fico imensamente satisfeito por essa questão e acho que é muito bom, de facto, para Montemor nós podermos resolver aquela situação de uma vez por todas, independentemente de quem está ou não está à frente da Câmara no momento, a forma como optou ou não optou por resolver o problema, e portanto isso fez mais depressa ou se fez mais devagar, não é isso que está aqui em causa. O que está em causa, de facto, é o avançarmos e que, de facto, avance, venha ele o dinheiro de onde vier, desde que haja, de facto, essa capacidade para fazer esse investimento. Agora, o que não podemos aqui é estar sempre a achar que aquilo que nós dizemos não foi nada disso e aquilo que os senhores agora dizem é que está tudo bem. Eu acredito naquilo que os senhores estão a dizer, acredito nas promessas que tiveram do financiamento para o Convento da Saudação, acredito nas promessas que estão a ter para o Cursemedo, acredito nisso tudo. Pronto, e espero que elas de facto sejam cumpridas. E nós não inventamos também que houve uma possibilidade de termos um financiamento para o Convento da Saudação, que entretanto depois caiu e houve a promessa de que poderia ser integrado num outro programa. E por isso, estranho sempre muito estar-se aqui com esse tipo de discussão, quando o que interessa é fazer algo para que Montemor, de facto, melhore as condições de vida de quem cá vive, sejam eles em que situação for. E a única coisa aqui, e por isso, se há um executivo novo, há certamente ideias novas e outras ideias para fazer as coisas de uma maneira diferente do que vinha a ser feito. Eu continuo preocupado, ao mesmo tempo que os senhores com certeza também, porque pelo menos anteriormente falava-se muito nisso, continuo preocupado de facto em algumas condições que existem naquilo que chega à casa das pessoas e portanto, nós sabemos que temos infraestruturas com muitos anos e sabemos em que condições elas estão e se não soubéssemos bastava ter olhado e ter visto aquilo que aconteceu nas obras que foram sendo feitas e acho que é uma pena de facto nós pararmos aquilo que é a reabilitação urbana, pararmos, não ir avançando alguma coisa, sempre dentro daquilo que seja possível para avançar. E aqui, se é que há um desvio de fundos para outras coisas, portanto, pronto, mas isso, lá está, são as opções e eu respeito essas opções. Agora, com certeza que os senhores vão ter que também respeitar aquilo que é a minha opinião e a minha crítica dentro daquilo que seja razoável, porque acho que ao estar a fazer esta crítica e estar a apontar isto, também não estou a criar, nem estou a ofender ninguém sobre isso, é apenas e só a minha opinião sobre isto e se as coisas agora são conhecidas pela comunicação social e anteriormente também eram, se calhar por isso é que os senhores ganharam as eleições, que era para tentar melhorar alguma coisa daquilo que estava mal. Portanto, continuamos a aguardar que de facto essas coisas venham sendo melhoradas e que se tire resultados disso, porque será bom para Montemor e será bom para quem vive em Montemor se isso assim vier a acontecer.
Pronto, e sobre isto não irei dizer mais nada, porque é evidente que a gente vai ouvindo muita coisa e nem sequer me vou reportar a coisas já ditas noutras reuniões e em assembleias, etc. Mas como é evidente, se nós gastamos, e precisamos agora de gastar 5 milhões de euros para fazer manutenções disto e daquilo e da outra infraestrutura, daquela e da outra, com certeza que sim, com certeza que são os senhores que estão à frente da Câmara, são os senhores que vão ter que fazer esses investimentos e essas manutenções, porque são os senhores que cá estão. E, portanto, se os têm que fazer, é porque quem cá esteve antes também fez esses investimentos. E eles estão feitos, e é preciso agora continuar a mantê-los, se assim entenderem, também podem não os manter e podem partir até para outra. Portanto, eu respeitarei sempre aquilo que são as decisões que assim vierem a tomar. Só para terminar, e era a única pergunta que queria fazer hoje, porque me faz aqui também alguma confusão e tem a ver com a obra aqui ao lado. O Sr. Presidente disse aqui já mais do que uma vez que se resolveria em 2 ou 3 semanas porque só faltava terminar calçadas. Há qualquer coisa aqui, ou houve alteração naquilo que foi o projeto, que inicialmente estava previsto fazer, ou não era afinal só calçadas, porque já andamos aqui há 2 ou 3 semanas com máquinas a abrir valas e a colocar tubos, a abrir e a fechar valas, portanto não era só uma questão de calçada, havia mais qualquer coisa. E aquilo que eu pergunto, e não quer dizer que me responda hoje, porque acredito que não tenha esses dados para me dar, afinal o que é que aconteceu com a empresa que tomou a obra, o que é que foi pago à empresa que tomou a obra, e o que é que faltava para a empresa que tomou a obra fazer e concluir a obra. Portanto, são estas questões que gostava de ver esclarecidas, até para também, quando sou confrontado na rua com estas coisas, eu até poder ajudar aquilo que é o Executivo, porque eu compreendo perfeitamente aquilo que são as dificuldades de obras deste tipo e nos dias que vivemos hoje. Compreendo isso e por isso procuro sempre não me alongar muito em considerações sobre estes acontecimentos. Mas que, de facto, não corresponde, alguma coisa não está aqui esclarecida, é aquilo que falta ou não falta fazer desta obra, porque já se anda aqui há tempo demais, a outra empresa abalou, parece que foi para a insolvência. De qualquer forma, não sei, esta semana ainda não vi, mas tenho estado a acompanhar, ainda não faz parte do registro das empresas a insolvência, lá na plataforma onde são feitos esses registros. Portanto, era tentar perceber de facto o que é que aconteceu, porque é uma obra que não é assim uma obra tão volumosa, era de cerca de 40 mil euros ou quer, portanto, perceber de facto o que é que aconteceu com este investimento. Disse. Muito obrigado. As considerações que teve aqui relativamente às opções deste Executivo, não tenho nada a pronunciar sobre elas, são decisões deste Executivo. Dizer-lhe que para o ciclo da água e para produtividades e o bom uso da água estão previstos mais alguns investimentos. O quadro não está fechado ainda e depois será aqui comunicado de seu devido tempo. E redes separativas de águas domésticas e pluviais, haverá investimento para isso não irá parar e irá ser comunicado a seu devido tempo. Relativamente a esta obra, não esteve na Assembleia Municipal, na última, mas foi lá explicado. A empresa abandonou a obra. A questão se está insolvente ou se não está insolvente, para mim aqui, e eu sei que o Sr. Presidente da União de Freguesias, Vila Bispo e Silveiros, levantou uma questão burocrática que não está ainda revelada a insolvência daquela empresa. E eu disse, para mim esta empresa morreu, não é? Porque ao abandonar a obra morreu. Agora, se está declarada no site das insolvências, se ela já faleceu ou não, para mim não me interessa, abandonou a obra, abandonou. E então foi feito o processo de tomada de posse administrativa. No dia 19 de junho os trabalhos foram retomados por administração direta do município e está em curso a conclusão de rede de drenagens de águas residuais domésticas e a iniciar a rede de abastecimento de água. Os trabalhos são o que são, penso que sabe o que é que isso é, acompanhou muitos trabalhos nesta Câmara durante o seu tempo. Tivemos uma rua de aviso com um prazo de 6 meses e foi mais de 18 meses a conclusão da obra, por isso sabe o que é isto.
Neste momento, estamos, por administração direta, a tomar conta desta obra. É claro que surgem alguns imprevistos no meio e ela não está concluída ainda por causa disso. Infelizmente, não está concluída. Há um transtorno para todos nós, trabalhamos aqui todos os dias, há um transtorno para quem tem negócios aqui à volta. Nenhum dos clientes aqui conseguem parar. É um transtorno porque há cada vez menos lugares de estacionamento na nossa cidade. As últimas soluções também de revitalização urbana e reabilitação urbana também não foram um sucesso nesse âmbito. Agora, é o seguinte, neste momento são os serviços do município que estão a tomar conta desta obra. Tenho toda a confiança na divisão de assistentes operacionais, obras, água e saneamento. Tenho toda a confiança. Está a demorar o tempo, está a demorar. Porque estamos a lidar com aquilo que estamos a encontrar no terreno, porque a obra não era nossa, não éramos nós para a fazermos, e a empresa que ali estava abandonou a obra. E disse, espero tê-la concluída o quanto antes. Como sabe, eu nunca disse aqui que faltava só calcetar. Nunca disse. Nunca disse. Epá, os senhores ou estão a ouvir mal ou qualquer coisa. Nunca disse isso. Nunca disse. Faltavam 15 dias, quanto muito disse. Para calcetar temos que contratar uma empresa externa porque não temos calceteiros no nosso município. Nunca disse isso. Não digam isso, não é verdade. Não é verdade, eu gosto pouco que digam coisas, ponham coisas na minha boca. Eu nunca disse uma coisa, nunca poderia ter dito uma coisa dessas. Gosto pouco, epá, e gosto pouco que utilizem isso de forma mal informada. Estão a falhar a verdade aqui. Nunca disse que faltava calcetar. Como é que falta calcetar só se estão buracos abertos aqui no meio da rua? Se estão valas abertas, como é que faltava calcetar? Íamos calcetar as valas para fazer o quê? Passagens? Nunca disse uma coisa dessas. Agora, falta fazer trabalho. Estão os trabalhadores da Câmara Municipal a fazerem trabalho, tenho total confiança neles. Está a ser feita no melhor espaço de tempo possível. É claro que se encontram alguns contratempos no terreno e que têm que ser feitas as outras coisas. De resto, a obra será terminada quando os serviços municipais a conseguirem terminar. Está na nossa mão terminarmos esta obra e espero que seja o quanto antes. Disse. Posso? Está claro. Sr. Presidente, nunca coloquei sequer em causa, na minha intervenção anterior, a questão do tempo e qual é o tempo que estão a demorar ou que não estão a demorar. Nunca coloquei isto sequer em causa. As perguntas que lhe fiz não têm nada a ver com aquilo que o senhor me está a colocar. Confiança nos trabalhadores, confiança em quem está a fazer, também tenho, não tenho problemas nenhums, com certeza que a obra há de ser feita e há de ser concluída. Não é por aí. Nunca coloquei sequer em causa a questão do tempo que está a demorar agora. Aquilo que coloquei, e o senhor falou nisso, falou na reunião de Câmara e falou até numa Assembleia Municipal, que a obra estava quase concluída, faltariam 2 ou 3 semanas, só faltava calçada. Foi isto que o senhor disse, só faltava calçada. Não disse nada disso. Mentira, não disse nada disso. Disse. O senhor pode dizer aquilo que quiser. Sim, só disse que faltava calçado. Não vá ouvir e depois diga-me se é verdade. Digo, sim, senhor. Vou ouvir e vou-lhe mostrar. Então vá, que é para o senhor perceber. Portanto, isso eu estou-lhe a dizer aquilo que volto a fazer as mesmas perguntas. E a questão da empresa, se está falida, se não está falida, também não me interessa. Aqui não foi o senhor, mas foi o seu vice-presidente que na última reunião de Câmara aqui sobre uma pergunta que afirmou aqui que íamos fazer aquilo por administração direta porque a empresa tinha abandonado a obra, que tinha entrado em falência. Portanto, eu só fiz esta questão. Entrou em falência, não entrou, não quero saber se entrou ou não entrou. Só estou a dizer aquilo que foi transmitido. E por isso nós temos que ter aqui, e a questão do faltar ou não faltar à verdade, não. Nós estamos a conversar e estou a colocar aquilo que disse, que é perceber de facto o que é que a empresa fez, até onde é que foi, o que é que foi pago ou não foi pago à empresa e perceber o que é que falta fazer. Foi as perguntas que eu fiz. Não pus em causa se demora 3 semanas, se demora 3 meses, nunca pus isto em causa. Confiança nos trabalhadores que estão a fazer. Também tenho, conheço grande parte deles, ou quase todos. Portanto, com certeza que eles estarão a fazer o melhor podem e que sabem, e com certeza bem acompanhados também a nível técnico dos serviços. Por isso, aquilo que eu fiz, as perguntas que eu fiz não tiveram nada a ver com o prazo, com o tempo, e inclusivamente tive o cuidado de dizer que sei bem o que é que aquilo é, o que é que são estas obras, o tempo que demoram e principalmente na situação em que nós estamos a viver nos dias de hoje. Tive o cuidado de fazer isto na minha primeira intervenção, portanto não vale a pena o senhor estar aqui mesmo agora a querer pôr palavras em mim que eu não disse.
passados 3 ou 4 minutos da minha intervenção. E por isso, eu mantenho exatamente as mesmas perguntas. O que é que aconteceu à empresa? Abandonou porquê, se é que se sabe, e o que é que lhe foi pago ou o que é que não foi pago, qual foi os serviços que eles fizeram, porque, como sabe, esta obra, que é da sua responsabilidade e da sua competência, não vem autos à reunião de Câmara, nós aqui não conseguimos fazer esse tipo de apanhado. Portanto, foi só as perguntas que eu fiz para tentar perceber o porquê desta situação. Não tem nada a ver com a questão da administração direta, portanto, isso são opções que, sim senhor, portanto, não acabaram. Temos meios para fazer, há hipótese de fazer, acho muito bem que se faça o resto por administração direta, sem nada por... Agora irmos pescar isto, irmos já pescar a Rua da Viz, não, vamos pescar a Rua da Viz, vamos pescar aquelas que o senhor quiser ir pescar, portanto, não há problema nenhum com isso. E a Rua da Viz foi o senhor que trouxe para aqui, não fui eu. Foi o senhor que trouxe. Portanto, se o senhor quer comparar uma coisa com a outra, está sempre no seu direito de o fazer. Agora, as perguntas que eu fiz foram estas que acabei de reformular novamente. Não foi nada daquilo que o senhor falou em termos de prazos, e se demora muito tempo ou se demora pouco. Não, nunca me ouviu a mim dizer se está a demorar muito ou se está a demorar pouco. Disse. Muito obrigado. Dizer aqui que o Sr. Vice-Presidente, na reunião de Câmara, disse que haveria obras da Câmara Municipal e a cacetagem era externa. Disse, em primeiro lugar, que a empresa abandonou a obra. Em segundo lugar, que foi notificada em como a Câmara Municipal vai exercer a posse administrativa da obra. Em terceiro lugar, foram convocados para a vistoria que se iria realizar no dia de ontem, ou seja, na véspera da última reunião de Câmara. Da última que ele teve aqui a comandar. Em quarto lugar, informou que não compareceram à vistoria e informaram que a empresa entrou em insolvência tendo despedido todos os seus funcionários. Recebemos uma carta a dizer que estavam em insolvência. E, em quinto lugar, informou que a Câmara Municipal iria assim tomar posse administrativa da obra e realizar internamente os restantes serviços, com a exceção da reposição da calçada. Tudo o que está feito e está pago, podemos pedir aos serviços, é claro, imagino que não tenho isto aqui agora, não é? Naturalmente, iremos fazer chegar também essa informação, o que é que foi pago, qual a percentagem da obra concretizada por essa empresa, porque é que abandonou, não faço a mínima ideia, quem abandonou a obra, eles lá terão a sua razão, não foi com certeza por falta de pagamento da Câmara Municipal, mas faremos chegar o que é que a empresa fez, o que é que deixou por fazer, a razão de abandonar a obra. Poderá entrar em contato com eles e ver o que é que eles dizem. Disse. Mais alguma questão? Só fazer este comentário, porque esta questão da insolvência, se ela não são formalidades que aqui são fundamentais, a gente estar a par delas. E que não dá para despachar por WhatsApp nestas questões, portanto, é importante estas formalidades estarem em dia. E depois, só constatar que em 6 anos, pronto, mudou de opinião. E ainda bem que mudou, e as pessoas vão percebendo que muda-se de opinião. Porque antes o que era muito fácil de resolver, agora é tudo muito mais complicado de resolver. Antes o que eram promessas que não seriam cumpridas, agora são promessas que são cumpridas porque há intervenção de alguém para que se consigam cumprir. Pronto, mudou de opinião, está na sua legitimidade, mudar de opinião. O resto vai-se percebendo, sabe? Vai-se percebendo e não tive que estar aqui 10 anos, tive 6 que correspondem à mesma situação porque a opinião mudou muito rapidamente. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador Gil. Estou a mudar de opinião e estou a mudar, sabe de uma coisa, é de construtores civis em Montemor e de empresas de construção civil em Montemor. Isso aí estou drasticamente. Aliás, já tivemos problemas com variedíssimas empresas de construção civil em Montemor que já cá estavam há muitos anos e há anos demais. Isso aí estamos a mudar. Muito obrigado. Deixe-me só dizer uma... Só dizer aqui que faz agora 4 anos, houve aqui uma intervenção sua que teve que ir ao Ministério Público provar e não foi capaz de aprovar. Uma intervenção aqui sua sobre as piscinas municipais, sobre problemas nas piscinas municipais, que não foi capaz de aprovar. E até agora, em 6 anos que eu aqui estou, foi o único que teve que fazer isso. Só quero dizer isto desta maneira porque, só para clarificarmos aqui o que está, não sei o que é que está a tentar dizer, mas a última vez que tentou fazer uma situação dessas, teve que se dirigir ao Ministério Público e não foi capaz de confirmar o que aqui tinha dito. Não foi capaz de quê? De provar? Ou o senhor não foi capaz de... E sabe porque é que eu fui ao Ministério Público? Foi por sua causa. E eu também não me esqueço disso. Mais alguém quer utilizar da palavra? Não? Então,
Assim sendo, damos início à nossa ordem de trabalhos. E temos no Gabinete de Apoio à Presidência e Variação, no ponto 1, as duas atas, a ata número 3, de 8 de fevereiro, e a ata número 4, de 23 de fevereiro. Como é hábito, proponho que se passem para o final da reunião de Câmara para serem discutidas depois com mais calma. Aceitam esta proposta de passar para o final? Muito obrigado. No ponto 2 do Gabinete das Associações, temos na linha A a proposta de apoio para projeto de arquitetura e de especialidades da Associação de Proteção Social de Cortiçadas de Lavro Sobreiro, e trazemos aqui um apoio da Câmara Municipal para a elaboração do projeto de arquitetura e de especialidades, que tem um orçamento global de 18.880,50 € para a Associação elaborar uma candidatura ao PRR por forma a melhorar a sua prestação de serviços às pessoas idosas de cortiçadas de lavro. Pergunto se alguém tem alguma questão relativamente a este ponto. Sim. Aqui se é apresentado o ponto. Sobre esta proposta não fala de algumas questões que são pertinentes aqui, que é, não fala qual é a localização prevista Estamos a falar que neste momento o Sobreiro funciona em instalações cedidas pela cooperativa, portanto não há de ser aquele mesmo local. Gostávamos de saber se tem essa informação, qual é a localização prevista, se é um terreno da associação, do município, da junta, o que for, e se tem a informação se a Segurança Social vai apoiar estes lugares que vão ser criados em regime de cama e em regime de creche. Muito obrigado. Dizer que a associação já da longa data anda a estudar a localização para esta estrutura residencial para pessoas idosas, creche. Há uma série de pessoas interessadas em doar espaços para o Sobreiro, já pela sua dinâmica e pela sua importância para cortiçadas de lavro. Não sei se há já uma localização definitiva, mas o projeto tem que andar. Não sei se a Sra. Vereadora Silvia tem mais informação, mas sei que estavam a ser estudados vários locais. Sim, e no fundo o que está aqui em causa é a elaboração do projeto de arquitetura e de especialidades e o apoio nesse sentido. Relativamente à questão se a Segurança Social vai ou não comparticipar, portanto, temos aqui uma candidatura, não é? Que depois terá que ser avaliada. No fundo, o que está aqui em causa é mesmo esta ajuda, este apoio para a elaboração do projeto. Disse. Sim, deixa-me só... Eu faço esta pergunta porque um projeto de arquitetura e especialidades tem que ter uma localização onde vai ser implementado o edifício. E isto é muito pertinente porque eu sei... Não que é recuperação de espaço, é a implementação de um espaço novo no terreno. Sim, pronto, exatamente. Mas existem vários terrenos, vamos lá ver, nas cortiçadas de lavro, e até tenho conhecimento do que são as possibilidades que estavam em cima da mesa. Agora, isto é pertinente porque nós estamos aqui a apoiar um projeto que deixa... Claro que concordo perfeitamente que isto avança. Agora são perguntas que precisamos saber, eu coloco, porque coloca em causa o futuro, não é a construção. E quando pergunto pelo apoio em camas e em lugares de creche, tem a ver depois no regime de funcionamento. Porque até há 4 anos, Montemor estava nos últimos lugares de apoios, do distrito, de apoios a este nível. Porquê? Porque existia já uma teórica cobertura, o rácio de cobertura, Montemor estava acima de todos os outros do distrito, por causa do trabalho que foi desenvolvido pelas associações, pelas instituições, do apoio que existe para que isso pudesse ser feito, e, portanto, havia essa questão. Por exemplo, a Santa Casa Misericórdia iria avançar, mas sem apoio da Segurança Social. Sabendo das fragilidades que o Sobreiro tem relativamente à parte financeira, às fragilidades do próprio território em si, esta pergunta coloco-a, porque sei perfeitamente uma coisa, nós podemos construir um edifício espetacular que vem com fundos do PRR, fundo perdido, apoiamos mas depois a continuidade do funcionamento é pertinente haver aqui uma preocupação como é que ela é feita. Não pode ser um lar que fica absolutamente
privado, tem uma comparticipação para as pessoas poderem estar. Isto é algo que tem que ser considerado, imaginou no projeto de entregar no PRR. Não é apenas um projeto de arquitetura e de especialidades. E por isso eu estou a colocar esta pergunta. Nada contra o projeto em si, mas sobre este acompanhamento que está a ser feito no âmbito do município. Não é interferir na atividade da associação, mas é acompanhar, porque sabemos todos das dificuldades adjacentes que esta associação tem. E por isso esta é a minha pergunta. Se não tiverem agora essa resposta, eu também estava a pensar reunir, mas gostava de ter aqui em âmbito de aprovação deste projeto. Está bem? Obrigado. Mas eu faço chegar essa resposta. Sim, e dizer que pode haver muitas contrariedades, mas não é por causa do projeto e da Câmara Municipal de Montemor Novo que a coisa não vai avançar. Por isso, vir aqui o apoio à elaboração deste projeto. E não há... Peço desculpa. Quer utilizar a palavra? Sim, eu só ia dizer que relativamente à questão da creche não há dúvida alguma, até porque têm sido aprovadas e agora foi recentemente aprovada também uma candidatura da Santa Casa da Misericórdia e com a questão da gratuitidade todos sabemos que neste momento o número de inscrições em termos de creche é muito superior àquilo que alguma vez foi. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que a questão da creche será uma questão provavelmente para apoiar, porque há mesmo muita necessidade. Há uma lista de espera imensa em termos de resposta de creche. Relativamente à outra questão, do que diz respeito à questão de ser só privado ou não, eu depois dou-lhe essa resposta, não lhe sei dizer agora. Muito obrigado. Posso? Nós também vamos... Eu também... Isto chegou na sexta-feira, não estava a par. Também irei pedir uma reunião com a Associação para podermos aqui acompanhar, mas agradeci de qualquer forma essa resposta e eu coloco apenas esta preocupação. Sabemos de N casos que depois têm questões de... Nós não podemos apenas pensar no imediato. Estou a fazer estas perguntas numa questão futura, até porque existe um lar em Lavre, com uma creche também em Lavre, com algumas dificuldades adjacentes e, portanto, se isto está enquadrado, porque a Segurança Social não pensava sequer em apoiar em Montemor absolutamente nada nos próximos tempos. E isto é uma preocupação porque para que as associações tenham, de facto, as ferramentas, mas tenham a capacitação para depois dar continuidade ao que é criado, construído, neste caso. O mais fácil é construir 4 paredes. O mais difícil é seguir continuar. Mas agradeço que puder depois enviar a informação que tiver. Sobre a questão do projeto, nós estamos de acordo com o projeto, como sempre trouxemos aqui a 100% projetos destas características. Infelizmente, uns não se conseguiram efetivar, outros precisarão de revisão orçamental. Estamos de acordo, não é por isso, não é nunca foi porque o município não apoiou a 100% projetos de arquitetura e de especialidades e, portanto, não há de ser por esse motivo que também não vai continuar a aparecer respostas sociais no nosso concelho. Obrigado. Muito obrigado. Assim sendo, pergunto quem vota contra. Eu. Sim, por isso. Bom, em relação a esta questão, pois eu quero dizer desde já que vou votar favoravelmente a este apoio, não é isso que está sequer em causa. E as perguntas que estão aqui a ser feitas é uma questão de tentarmos perceber de facto o que é que está aqui em causa, até porque esta aspiração de um lar e de uma creche nas Coliçadas de Lavra é uma coisa que já tem anos. Portanto, isto inclusivamente, quando o Sobreiro começou com as valências que tem hoje, já antes se tentava, era que houvesse de facto esta questão do lar. Portanto, não é uma questão de agora, não é uma questão nova, nunca se conseguiu apoios para tal e, portanto, isto foi o que foi acontecendo ao longo dos anos. E por isso, nós não temos... E quando se faz esta pergunta, porque de facto havia, inclusivamente, localização, ou que se previa que seria aquela localização para o lar. Portanto, era só tentar perceber se mantém aí, se houve aqui, e tendo em conta que há assim tanta intenção de oferecer espaços, se há outro espaço, até melhor que aquilo, ou com outra acessibilidade diferente daquela. E a pergunta era só por aí. E a questão que eu coloco aqui é, portanto, e posso ser eu que esteja aqui a ver isto mal, de facto, não está aqui demonstrado, salvo erro, o valor total deste apoio. Está aqui, na informação diz que é, mas depois fazendo aqui a soma destas parcelas, isto não dá este valor, ou falta aqui alguma folha, ou sou eu que não estou a saber fazer bem aqui as contas, mas é só para chamar a atenção a isso e para se verificar se de facto é este o valor ou se há aqui
alguma falha nas contas. Disse. Não queres fazer? Obrigado. O apoio é total e no montante de 18.880,50 €. Não sei se percebeu o que é que eu disse. Em relação ao somatório das parcelas, não sei se falta IVA. Sei que o apoio proposto aqui ia ser votado em reunião de Câmara é 18.880,50 €. E falta o IVA, com certeza. É por isso que eu estou a dizer que Falta fazendo aqui as normalmente parcelas, nunca somando traz. isto dá 15.000 e tal. Portanto, Mais IVA. É o mais IVA. agora pode, pronto, mas Acresce IVA à taxa legal em vigor. Sim. É o que diz aqui Está na cá. só para perceber isso. Diz Mas cá, não há diz. dúvida, o apoio aqui a propor é 18.880,50 €. Se sendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Na linha B temos a proposta de subsídios ordinários 2022 para as associações sociais e humanitárias. Trazemos aqui o apoio para o apoio total de 60.448,36 € para instituições profissionais de caráter social e humanitário e para instituições não profissionais o montante de 16.051,24 €, também das mesmas associações de caráter social e humanitário. Estas atribuições estão de acordo com os fatores de ponderação, avaliação e peso relativo para a atribuição dos subsídios ordinários do movimento associativo sem fins lucrativos foram aprovados em dezembro de 2008 e assim também com os valores de referência para as valências. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Na linha C, trazemos a proposta de apoio a alunos carenciados da Associação de Pais da Escola EB1 de Foz do Figueira. A proposta é de um apoio de 420 € para 8 crianças de escalão A, mais 5 crianças de escalão B. Pergunto se existe alguma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. A linha D, proposta de apoio a alunos carenciados para a Associação de Amigos Unidos pelo Escoral, para duas crianças de escalão A mais 3 crianças de escalão B, no total de 70 € e relativo ao mês de junho. Pergunto se alguém tem alguma questão. Não tendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. A linha E, proposta de alunos carenciados da Associação de Solidariedade Social de Silveiras, também relativos ao mês de junho de 2023. A proposta é de um apoio de 160 € para 4 crianças de escalão A. Há uma questão? Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha F, proposta de apoio a alunos carenciados da Associação de Pais da Escola Básica número 1 de Montemor Novo, Saber Crescer. É proposto um apoio de 1.675 € para 26 crianças de escalão A e 15 crianças de escalão B. Pergunto se isto há uma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha G, proposta de apoio a alunos carenciados da Associação de Pequenos Alentejanitos de Cabrela. Propõe-se o apoio a 3 crianças de escalão A no montante de 120 €. Há uma questão? Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha H, temos a proposta de apoio para aluguer de transporte a Montemor Velho para a Comissão de Festas de São Cristóvão. Propõe-se aqui um apoio na percentagem de 70% e num montante de 630 € para uma deslocação a Montemor Velho para uma equipa de mais de 20 pessoas para desmontagem da Praça de Touros que se encontrava em Montemor Velho durante a madrugada, um esforço coletivo da comunidade de São Cristóvão e depois para a volta para Montemor Novo. Pergunto se há alguma questão. Não havendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. A proposta é aprovada por unanimidade. Na a linha I, temos uma proposta de protocolo para o ano 2023 com a cooperativa Estação. Este apoio pode ter o valor máximo, ou seja, um apoio até ao montante de 39.594,80 € para
diversas atividades na Casa Branca. Posso referir aqui algumas: cantina e conversas ao domingo, obras de consolidação do edificado. O edificado são antigas casas, propriedade das Infraestruturas de Portugal, da antiga CP, que estão a ser recuperadas. Acolhimento de residências de artistas e criadores. Uma exposição, criar memórias em terras de ferro. Desenvolvimento de relações humanas de proximidade com a população de Casa Branca e de Santiago de Escoral. Um estúdio Base Habitat em parceria com a Universidade de Linz, na Áustria, e candidaturas a oportunidades de financiamento e criação do Centro de Interpretação e Investigação da Casa Branca. 10.000 euros serão para o desenvolvimento do seu plano de atividades. 16.000 euros serão para a realização deste estúdio Base Habitat com a Universidade de Linz, na Áustria, se for aprovada a candidatura. O montante será liberto após a aprovação da candidatura. E se também a candidatura à renovação de aldeias, ao PD, a renovação de aldeias, seja diferido, também libertaremos um montante de 13.594,80 euros. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este assunto. Sim? Pronto, reforço, há aqui uma mudança de opinião. Lá vamos nós, nesta proposta. Ainda bem que o há. É um apoio a esta cooperativa. Realço só que tem, para o plano de atividades, um apoio menor do que, por exemplo, a Associação Lar do Celeiro, que teve apenas num mês de funcionamento um apoio superior a esta cooperativa, que já tem uns anos e uma pertinência do ponto de vista do plano de atividades bastante considerável, mas saudamos sobretudo a mudança de opinião relativamente a esta matéria e votaremos favoravelmente a esta proposta. Eu peço desculpa desta questão da mudança de opinião, só que esta cooperativa tem sido acompanhada por mim já há alguns anos, inclusivamente com ligações à CCDRA, ligações à administração da IP, e mesmo ainda antes de estar aqui no Executivo já acompanhava esta cooperativa e o seu trabalho. Tinha nascido. Vereador Gil, o sol que nasceu hoje não foi graças à CDU, é Montemor Novo. Nem graças a si, pois. Felizmente, que é uma questão natural. Nem graças a si. Muito obrigado. Pergunto quem quer usar a palavra. Mais, não querendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha J temos a proposta de pagamento de janeiro a março de 2023 para o Programa de Desenvolvimento do Desporto Adaptado. Um apoio à Casa João Cidade relativamente ao desenvolvimento deste projeto de desporto adaptado e num montante de 780 euros. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Não querendo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Aprovado por unanimidade. E na linha K temos um pedido de apoio da Ski Club do Alentejo, não Sky Club, porque não trabalham com as estrelas, mas trabalham com o meio aquático, é o Ski Club do Alentejo, para a organização do evento, e é proposto aqui um apoio de 500 euros, que está dentro dos 25%, que também está definido nos critérios de atribuição a este tipo de instituições. Portanto, se existe alguma questão relativamente a este ponto? Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. No ponto 3 da divisão de Administração Geral e Financeira, temos na linha A apreciação da situação financeira. Para conhecimento. Na linha B, temos a proposta de recrutamento com recurso à reserva, contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, Divisão de Educação, Saúde e Ação Social, para 2 assistentes técnicos animadores culturais, para substituição de 2 assistentes técnicas que denunciaram o seu contrato e desempenhavam funções no Jardim de Infância número 1 de Montemor Novo e no Jardim de Infância de Cortiçadas de Lavres. Existe esta necessidade de contratar 2 pessoas para a carreira de assistente técnico e assim aproveitaremos o recurso à bolsa de recrutamento do concurso de assistente técnico de 14 de junho de 2023. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto.
Não existindo, coloco à votação. Pergunto quem vota contra. Quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Na linha C, proposta de abertura de procedimento concursal para contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para o Gabinete de Empreendedorismo Jovem para uma assistente técnica administrativa. E coloca-se aqui a votação da abertura do concurso técnico para este assistente técnico. Pergunto se isto há uma questão relativamente a este ponto. Não existindo. Sim. Bom, em relação a este ponto, não sei se já na última reunião veio o ponto, depois foi retirado, depois estive a ver, não consegui encontrar aqui grandes alterações, fiquei sem saber o porquê de ter baixado aos serviços e agora vir novamente aqui à reunião de Câmara. Para além disso, dá-me ideia, quer dizer, nós, já disse isto seguido outras vezes, quer dizer, nós continuamos aqui constantemente a abrir concursos para pessoas e parece-me que há aqui um disputar de lugares entre os eleitos do Partido Socialista e o eleito da coligação CDS-PSD. Mas isto sou eu que penso assim, portanto, e por isso não tenho problemas em afirmar o que estou aqui a dizer. Portanto, nós sabemos, inclusivamente, até porque nós vivemos numa terra tão pequena que nós conhecemos-nos todos, dá-me ideia, não sei se ainda está, se já esteve, vai-se pescar pessoas para trabalhar e depois abre-se o concurso e, portanto, ou seja, aquilo que era a transparência tanta vez propalada e tanta vez falada, parece-me que a transparência é exigida para um lado, mas depois quando se está na coisa não vale a pena cumprir. E parece-me que estas contratações estão a ser feitas assim. Eu não estou a dizer que não faz falta à pessoa, estou a dizer que não há uma planificação, não há uma programação para que as coisas sejam feitas com algum sentido de facto de responsabilidade, até porque, como se sabe, tem sido a entrada de sei lá quantas pessoas para o município e que, portanto, acho eu que não se justifica estarmos a fazer processos desta natureza e, por isso, sinceramente, não me sinto nada à vontade de votar favoravelmente à abertura de um concurso nestas condições. Disse. Muito obrigado pela sua intervenção. Assim, isto quando estamos em coligação, é claro que temos de trabalhar todos em conjunto. Com certeza que os senhores também do PCP permitirão aos verdes também escolher alguém aqui para a governação, para trabalhar aqui na Câmara Municipal. CDU, a coligação entre PCP e verdes. Com certeza também houve algumas permissões aos verdes também de meterem aqui alguém. Aqui a questão prende-se com o júri, penso eu. Se o vereador António Xavier poderá utilizar a palavra, prende-se com o júri, com a alteração do júri e vem aqui agora novamente para discussão e votação. O vereador António Xavier, é isso? Confirma-se? Confirma. Alteração do júri. Mas prende-se com o júri porque o júri aceitou e depois saiu do júri ou como é que foi? Já agora? Sim, com licença. Percebemos que era melhor não sobrecarregar alguns elementos do júri que existiam ali, que estavam escolhidos, tendo em conta alguns eventos e outras e as atividades da Câmara, até inclusivamente alguns concursos que existem, como sabem, para chefe de divisão. Portanto, como podem reparar, há um dos chefes de divisão que foi alterou como júri, porque está em júri de muitos dos concursos de chefes de divisões e coordenadores. Achámos que era mais razoável distribuir o trabalho por outras pessoas. Sim. Eu, sinceramente, não consigo entender isso dessa forma, mas pronto. Muito obrigado. Assim sendo, pergunto quem vota contra. Eu. Quem se abstém? A proposta é aprovada com 3 votos favoráveis, 2 dos eleitos do PS, do eleito CDS-PSD, 3 votos contra dos eleitos da CDU e o voto de qualidade do Presidente da Câmara Municipal.
Passemos à linha D. Autorizações de pagamento de despesa entre 1 de junho e 30 de junho, para conhecimento. A linha E, modificações orçamentais para conhecimento em reunião de Câmara, abril a junho de 2023, para conhecimento. Na linha F, temos os trabalhos complementares número 4 e 5, para a aprovação dos trabalhos e minuta do terceiro adicional ao contrato, da empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Montemor Novo. Colocam-se aqui à votação os trabalhos complementares 4 e 5 e, tal como disse há pouco, a minuta do terceiro adicional ao contrato 42/2021. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Posso? Sim, faça favor. Pronto, em relação a este ponto, quero que fique aqui claro já que confio no trabalho que os técnicos fizeram em relação a isto, e que a minha posição aqui em relação a este ponto se prende por mais uma vez vir aqui, e nós já falámos nisto várias vezes, e julgo que na última reunião foi a última vez que falámos nisto. Pedimos que para se fazer uma visita a esta obra, a esta e a outras, no sentido até de se perceber o porquê destas, se isto são alterações ao projeto, se foram modificações, se foram coisas que se tiveram que fazer e que não estavam previstas. Portanto, sei lá, há uma série de coisas que poderíamos ser esclarecidos numa dessas visitas, e com certeza que não seria muito difícil proporcionar-se isso. E como isso não tem acontecido e como não tem coisa, e não é nada contra aquilo que é o trabalho que está feito, porque nem sequer temos argumentos para contestar esse tipo de trabalho, eu vou votar contra este ponto, precisamente só porque de facto não nos tem sido proporcionado e dado conhecimento daquilo que se vai passando com o andamento daquela obra. Muito obrigado. Espero convidá-los para a inauguração do espaço e que seja antes do início do novo ano letivo. Pergunto se alguém tem mais alguma questão. Não tendo, pergunto quem vota contra. Não. Votam contra? É? Quem se abstém? A proposta de trabalhos complementares 4 e 5 da empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Montemor Novo é votada favoravelmente, com os votos contra da CDU, 3 votos favoráveis dos 2 eleitos do PS e do vereador CDS-PSD e o voto de qualidade do Presidente da Câmara. Temos declaração de voto. Por favor. Considerando que, depois faço chegar por mail, mas considerando que fizemos vários pedidos em sede de reunião de Câmara para visitar as obras e não tivemos resposta, que não temos conhecimento sobre as razões que levaram a estes contratos sobre o projeto inicial, os eleitos da CDU votam contra esta proposta. Não têm conhecimento, não. A informação foi fornecida. Têm conhecimento porque é que os trabalhos complementares foram feitos. Essa declaração não releva, não fala a verdade. Fala a verdade. Não fala, não. O essencial é que nós pedimos e não foi aceito. A informação foi-vos fornecida. Sim, a informação da razão dos trabalhos complementares foi-vos fornecida. Vocês não podem vir dizer que não vos foi facultada a informação da necessidade dos trabalhos complementares. O senhor é que não nos pode exigir a nós. Isso é mentira. O senhor é que não nos pode dizer a nós que façamos declarações de voto de acordo com aquilo que você quer. Sim, não é? Isso é que não pode ser. É verdade. O ser mentira ou ser verdade, o senhor é que não nos pode vir dizer isso. Apresentem declarações de voto de mentira que fica-vos bem. Não é uma questão de mentira, é verdade. Nós estamos a apresentar a declaração de voto porque nós pedimos uma visita. Nós pedimos uma visita ao local para ser, e isso não foi feito. Foi facultada a informação toda. Está aí. Sabes que é verdade. Passemos ao ponto 4, divisão de gestão urbanística, processo de licenciamento. Eu aqui passaria a palavra à Sra. Vereadora Silvi para descansar um pouco. Obrigada. Não sei se me dá licença, mas já agora aproveitava e relativamente à questão
do lar e da creche em Cortiçadas de Lavres. Já tenho aqui uma informação. Posso dar? É? Ok. Pronto. Então, nesse caso, relativamente à linha A, os processos de licenciamento, temos 9 processos. Licenciamento, 8 processos são para aprovar, temos um processo para indeferir, que é o 7º processo. Há uma questão relativamente aos processos? Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. As propostas dos serviços são aprovadas por unanimidade. Linha B, requerimentos. Relativamente aos requerimentos, temos um pedido de isenção de pagamento de taxas para o Festival Poesia ao Canto, que é para ratificar, e temos também um pedido de certidão para constituição em regime de compropriedade para aprovar. Muito obrigado. Há uma questão relativamente aos requerimentos. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Vistorias, na linha C. Na linha C temos também 2 pedidos de constituição em regime de propriedade horizontal. O primeiro para homologar e para aprovar, o segundo é para indeferir de acordo com o parecer dos serviços. Muito obrigado. Há uma questão relativamente a este ponto? Não. Assim sendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto 5, divisão de apoio operacional, obras, águas e saneamento. Na linha A temos o auto de recepção provisória da empreitada de iniciação de pavimentos em São Briços. Coloca-se aqui este auto de recepção provisória da empreitada. Esta empreitada foi realizada pelo anterior executivo e, apesar de estar abaixo dos 150 mil euros, é colocada aqui a votação na reunião de Câmara Municipal. A empreitada foi adjudicada à empresa Matos e Neves, mas sabemos que a obra foi executada também por outra empresa, pela empresa Pragosa. Pese embora não esteja aqui na documentação entregue, o contrato subempreitado existe e o subempreiteiro executou, aparentemente, cerca de 75% do preço contratual, ou seja, foram, segundo os documentos, cumpridos os limites impostos pelo artigo 83º do Código dos Contratos Públicos. De referir ainda que esta intenção de subempreitada deveria estar refletida na documentação de habilitação, na fase de formação do contrato, de acordo com o artigo 18º do Código de Contratos Públicos, e, pelo que conseguimos apurar, esta situação não se verificou. No entanto, pela existência do contrato subempreitada, parece-nos a nós que estamos em condições de votar todos, favoravelmente a este auto de recepção provisória. Pergunto se alguém quer utilizar a palavra neste assunto. Sim, faz favor. Eu tinha intenção de votar a favor, mas pelas considerações que o Sr. Presidente acabou de fazer neste momento, vou-me abster neste ponto. Certo? Pronto, e não digo mais nada. Assim sendo, coloco o ponto à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Quem se abstém? O ponto não é aprovado em reunião de Câmara e volta aos serviços para melhor sustentação do mesmo. Muito obrigado. Na linha B, temos a empreitada de instalação de relevado sintético no campo de futebol de Fazendas de Cortiço, uma automedição, número 5. Temos aqui o automedição número 5 da empreitada de instalação de relevado sintético no campo de futebol das Fazendas de Cortiço, no montante de 123.159,93 €. As obras, felizmente, estão em bom andamento. Eu próprio, Sr. Vereador do Pelouro do Desporto, tivemos hipótese de estar ontem com o empreiteiro no local e tudo aponta para a conclusão no final deste mês de julho da obra. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra, quem se abstém. 2 abstenções. A proposta é aprovada por 3 votos favoráveis, 2 dos eleitos do PS, 1 do eleito CDS-PSD
e da eleita Graça Nascimento, e 2 abstenções. Sr. Vereador. Pode. 3 votos favoráveis dos eleitos, 2 do PS, 1 do CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Na linha C. Sim. Portanto, é por não acompanhar o decorrer dos trabalhos da obra referida no ponto e desta forma não conseguir ferir com os documentos apresentados, os eleitos da CDU abstêm-se da proposta apresentada. Na linha C, temos um voto de medição número 16, também da empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Montemoro Novo. Este auto totaliza um montante de 35.094,71 €. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? Abstenção? Sra. Vereadora Graça? É a linha C. A linha C, da auto medição número 16. A posição é de abstenção, Sra. Vereadora Graça? Votado com 3 votos favoráveis, 2 eleitos PS, 1 do eleito CDS-PSD e 3 abstenções dos senhores e senhora vereador da CDU. E com a declaração de voto anteriormente apresentada. Relativamente à falta de acompanhamento dos trabalhos. A linha D, temos o auto de medição número 3 dos trabalhos complementares, número 3 também, da mesma empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1. Este auto de medição totaliza 10.389,19 € e tem em conta, sobretudo, arranjos exteriores. Pergunto se isto há uma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A votação é semelhante. 3 votos favoráveis e 3 abstenções. Não, é voto contra. O quê? Nós estamos contra. Contra. Voto contra. Seguimento do que falámos há pouco. Mas este é já a voto de medição número 3. Os outros 2 votaram com abstenção. Mas pronto, 3 votos contra, é aprovado com 3 votos contra dos vereadores da CDU, 2 votos favoráveis dos eleitos do PS, 1 voto favorável do eleito do CDS-PSD e o voto de qualidade do Presidente da Câmara Municipal. E com declaração de voto, que é igual à anteriormente apresentada no ponto 3. Fizemos vários pedidos em sede de reunião de Câmara para visitar as obras e não tivemos resposta. Não temos conhecimento sobre as razões que levaram a estes contratos sobre o projeto inicial. Mas agradeço que faça chegar, naturalmente, como tem feito a declaração de voto. Na linha E, temos o auto de medição número 1 dos trabalhos complementares número 2, também para a empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Montemoro Novo, totalizam 10.025,90 € e prendem-se com a cobertura do alpendre coberto. Pergunto se isto há uma questão. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? A votação favorável com 3 votos contra dos eleitos da CDU e 2 votos a favor dos eleitos do PS e 1 do eleito do CDS-PSD. Com a mesma declaração de voto. Com a mesma declaração de voto anterior. 3 votos contra, sim. E temos o ponto 6 da Divisão de Educação, Saúde e Ação Social. Temos na linha A um cartão Mor Solidário, pedido de cartão social, que se propõe aqui a não atribuição do cartão Mor Solidário, porque após a análise dos documentos e das informações prestadas, não se enquadra nos parâmetros de atribuição. Pergunto se existe alguma questão relativamente a este ponto. Não existindo, pergunto quem vota contra. Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. E temos na linha B o Plano Intermunicipal de Transportes Escolares da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central. Tem estado a ser trabalhado pela CIMAC com todos os municípios e que já tem o parecer positivo do Conselho Municipal de Educação e que falta também o parecer positivo da Câmara Municipal de Montemoro Novo.
Lamentar aqui o não envio na sexta-feira deste Plano Intermunicipal de Transportes Escolares, que foi enviado apenas à data de ontem. Pergunto se existe alguma questão ou se estamos em condições de votar este Plano Intermunicipal. Sim, parece um documento que está na sequência do que tem estado a ser feito, portanto não nos levanta mesmo com é um documento essencialmente técnico e de articulação entre os 14 municípios. E está a ser articulado no âmbito da CIMAC, portanto está no seguimento do que estava previsto, sim. Ok. Votamos então, muito obrigado. Assim sendo, pergunto quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. O ponto 7, que é o último ponto, pergunto se existiu alguma inscrição por parte de municípios. Não existiu. Então, assim sendo, eu iria propor um intervalo. As atas, faltam as atas. Faltam as atas. Então, passemos às atas. No ponto 1, Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. E temos a proposta de data número 3, de 8 de fevereiro de 2023, em que, da minha parte, só tenho uma proposta de alteração no nome técnico e complicado, que é na página 6. Na página 6, na linha 30, quando se fala da bactéria Legionella do género Pneumófila, é pneumófila, de pneumologia. É eu trocar o L pelo M. É só uma questão técnica. De resto, não tenho mais alteração nenhuma. Posso? Sim, sim. Eu relativamente a esta ata, eu tinha pedido, estava agendada na última reunião. Não foi esta, foi É a número 3. É a número 3. Não, esta é a 3. É a 3. Esta voltou para trás. Foi. Essa presumo tinha sido de janeiro. E eu... Não é a primeira, mas é a 3. Foi esta. Há aqui uma coisa, eu depois acabei por não... Foi-me perguntado se já tinha, eu não tinha... Não cheguei a enviar, tenho aqui os apontamentos, mas não são propriamente... Eu disse isto porque era para ver se o vereador Henrique não está cá. São questões relativamente ao ponto do apoio da Lar do Celeiro. E há aqui, na intervenção do vereador Henrique, foi quem interviu mais neste ponto e é quem apenas tem aqui 3 ou 4 linhas. Eu tenho aqui apontado, mas não são intervenções minhas, mas eu acho que são pertinentes para a discussão que aqui está. Para a discussão, no sentido do lado da palavra, que aqui está. Portanto, das duas, então, eu sugeria que baixasse. Eu envio, mas eu que fiz foi a transcrição do que está no vídeo. Pronto. Há aqui uma frase do Sr. Presidente e uma frase minha que eu coloco aqui, eu partilho convosco e é a transcrição do que está no vídeo, mas acho que é pertinente no que está aqui a ser discutido. O vereador Henrique foi quem falou mais, quem mais interveio neste ponto e só tem aqui 3 ou 4 linhas, o que não se percebe aqui a dinâmica da intervenção que aqui está no contexto de uma ata. Então, eu ia propor uma coisa, que nestes próximos 15 dias trocasse... Na última reunião foi a 1 e a 2. Exatamente, não mas foi esta a aqui 3. estava lá, número 3, não? Não, era só a 1 e a 2. Então... Eu estava aqui a ver nas outras reuniões. Então peço desculpa. Esta nunca veio. É que eu tinha estado a ver esta. Vem aqui a reunião de Câmara. Agora também já não consigo confirmar isso. É aqui é que está esta questão desta intervenção do Lar do Celeiro. Okay? Que é nesta proposta. Eu tenho aqui a transcrição. Mas da 1 e da 2 chegou a enviar alguma... Não cheguei a enviar. E eu até estava a fazer aqui uma confusão, então porque eu avisei na número 3. Foi erro. Não, era 1 e 2. Eu aí peço desculpa, é um erro meu. Sim, eu aqui tenho isto transcrito, mas está... Então, peço desculpa porque na número 3 e nem sequer... Sim, ia propor que baixasse, mas ia propor que trocasse até e-mails com o seu vereador, por forma a articular... Eu mando para vocês dois, porque também tenho... Está bem, ok. Mando então vá combinado. Acerta-se, mas depois... E articulamos, passamos ao GAP... Certo. Se pudesse identificar o segundo, não é? É assim, eu meto lá e meto o quê? No número 2. Erro meu, então, eu retifico e mando também lá nos próximos 2 comandos. Então pronto, o objetivo é que na próxima reunião venha 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Ok, então pronto. Mas aqui fica já a correção da pneumófila. Que felizmente não apareceu. Mas vou baixar as duas outras? Não, calma, isto é só numa. Baixa 3. A 3. Baixa esta de 8, número 3 de 8 de fevereiro.
sei porquê. Eu achei que tinha isto. Na seguinte... Número 4. Na seguinte há aqui umas questões só de ortografia que depois serão corrigidas com o gabinete. Em termos de sentido de frase ou de alteração de frases, não tem qualquer alteração a propor. Alguém tem alguma alteração a propor? Não, mas não estou. Ninguém tem alterações à proposta de data número 4 de 23 de fevereiro? Não tendo, pergunto quem vota contra a ata. Quem se abstém? Por não ter estado presente. A ata é aprovada com 5 votos favoráveis, 2 eleitos do PS, 1 eleito do CDS-PSD, o Sr. Vereador António Pinetra, o Sr. Vereador Gil Porto e a abstenção da Vereadora Graça Nascimento por não ter estado presente na mesma reunião. Eu ia propor aqui um intervalo de 20 minutos, por forma a se elaborar a minuta da ata e depois a votarmos. Mas eu gostava de 20 minutos de intervalo. Pode ser? Sim. Então, muito obrigado. Voltamos às 15h10. Às 17h10, se faz favor. Muito obrigado por este pequeno intervalo. Luísa, pergunto se estamos em condições... Sim. Nós estamos em condições de ouvir, pergunto se estás em condições de ler a minuta da ata. Está sim, Sr. Presidente. A seu favor. Minuta da ata 14ª da reunião da Câmara Municipal de Montemoro Novo, realizada no dia 12 de setembro de 2023, do mandato 2021-2025. Presenças: o Sr. Presidente da Câmara, Olímpio Manuel Vidigal Galvão, e os Srs. Vereadores Sílvia de Sousa Carranca Vieira dos Santos, António Luís Pinto Xavier, António Adriano Mateus Pineta, Gil Pegado Porto e Maria da Graça Duarte Nascimento, em substituição da Sra. Vereadora Paula Cristina Vaqueirinho Bilro, que não esteve presente na reunião por motivos pessoais, falecimento familiar. Também ausente da reunião esteve o Sr. Vereador Henrique José Leocádio Lopes, por motivo de férias, faltas que foram consideradas justificadas. E em conformidade com o disposto no número 2 do artigo 57 da Lei 75/2013, de 12 de 9, estiveram presentes para dar apoio ao órgão a chefe de gabinete Paula Cristina Pinto Martins e eu, Maria Luísa da Silva Martins, que secretariei a reunião. A presente reunião de Câmara realizou-se presencialmente, com o atendimento por marcação. Em alternativa, está disponível o atendimento por via digital através do e-mail gap@cm-montemoronovo.pt. Ponto número 1. Gabinete de Apoio à Presidência e Variação. Tínhamos duas atas. A é a proposta de ata número 3 de 8 de 2 de 2023, que baixou aos serviços para melhor análise. E a B, proposta de ata número 4 de 23 de 2 de 2023, que foi aprovada por unanimidade. A Sra. Vereadora Graça Nascimento não participou na votação por não estar presente na reunião. Ponto 2. Gabinete das Associações. Ponto A. A linha A, proposta de apoio para projeto de arquitetura e de especialidade, Sobreiro, Associação de Proteção Social de Cortiçadas do Lavre. Foi aprovado por unanimidade. A linha B, proposta de subsídios ordinários de 2022 às associações sociais e humanitárias. Foi aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de apoio a alunos carenciados, Associação de Pais da Escola EB1 de Foz de Valfigueira, no valor de 420 euros, foi aprovado por unanimidade. A linha D, proposta de apoio a alunos carenciados, Associação de Amigos Unidos pelo Escoral, no valor de 70 euros, foi aprovado por unanimidade. A linha E, proposta de apoio a alunos carenciados, Associação de Solidariedade Social de Silveiras, no valor de 160 euros, foi aprovado por unanimidade. A linha F, proposta de apoio a alunos carenciados, Saber Crescer, da Associação de Pais da Escola EB número 1 de Montemoro Novo, foi aprovado por unanimidade e é no valor de 1.675 euros. A linha G, proposta de apoio a alunos carenciados, a Associação de Pequenos Alentejanitos de Cabrela, no valor de 120 euros, foi aprovado por unanimidade. A linha H, proposta de apoio para aluguer de transporte de Montemoro Velho, para a Comissão de Festas de São Cristóvão, foi aprovado por unanimidade. A linha I, proposta de protocolo para o ano 2023 com a cooperativa A Estação, foi aprovado por unanimidade. A linha J,
proposta de pagamento de janeiro de 23 a março de 23 ao Programa de Desenvolvimento do Desporto Adaptado foi aprovado por unanimidade e é no valor de 780 euros. A linha K, proposta de apoio à organização de eventos, o Ski Clube do Alentejo, no valor de 500 euros, foi aprovado por unanimidade. Ponto número 3, divisão da Administração Geral e Financeira. A linha A, apreciação da situação financeira, a Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. A linha B, proposta de recrutamento com recurso à reserva por tempo indeterminado para a ADESAS, 2 assistentes técnicos, animadores culturais. Foi aprovado por unanimidade. A linha C, proposta de abertura de procedimento concursal por tempo indeterminado para um assistente administrativo. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. O Presidente da Câmara exerceu o voto de qualidade. A linha D, autorização de pagamentos de despesas entre 1/6/2023 e 30/6/2023. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. A linha E, modificações orçamentais de abril a junho de 2023. A Câmara Municipal tomou conhecimento dos documentos apresentados. A linha F, empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Monte Moro Novo, contrato 42/2021, trabalhos complementares número 4 e 5. Aprovação dos trabalhos e da minuta do terceiro adicional ao contrato. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. O Sr. Presidente exerceu o voto de qualidade. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. 4. Divisão de Gestão Urbanística. A linha A e os processos de licenciamento foram todos aprovados de acordo com as propostas dos serviços. A linha B, igualmente, foram todos aprovados de acordo com as propostas dos serviços. E a linha C, também foi tudo aprovado de acordo com as propostas dos serviços. 5. Divisão de apoio operacional, águas, obras e saneamento. A linha A, empreitada de beneficiação de pavimentação em São Brice, sótão de recepção provisória, foi aprovada com teve 6 abstenções e o ponto não foi aprovado, pelo que voltará aos serviços para melhor fundamentação. A linha B, empreitada de instalação de relevado sintético no campo de futebol de Fazendas do Cortiço, automedição número 5, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. A linha C, empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Monte Moro Novo, automedição número 16, foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 abstenções dos eleitos da CDU. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. A linha D, empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Monte Moro Novo, automedição número 3, trabalhos complementares número 3. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. O Sr. Presidente da Câmara exerceu o voto de qualidade e os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. A linha E, empreitada de remodelação e ampliação do Jardim de Infância número 1 de Monte Moro Novo, automedição número 1, trabalhos complementares número 2. Foi aprovado por maioria, com 3 votos favoráveis dos eleitos do PS e coligação CDS-PSD e 3 votos contra dos eleitos da CDU. O Sr. Presidente da Câmara exerceu o voto de qualidade. Os eleitos da CDU apresentaram declaração de voto. Ponto número 6, divisão de Educação, Saúde, Ação Social. A linha A é o cartão social Moro Solidário, pedido de cartão social, foi aprovado por unanimidade. A linha B, Plano Intermunicipal de Transportes Escolares da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, foi aprovado por unanimidade. No ponto número 7, atendimento de munícipes. No presente ponto não compareceu quaisquer munícipes. Muito obrigado, Luísa. Há alguma questão relativamente à minuta da ata? Eu só tinha aqui a questão da ata número 4, se a posição da Sra. Vereadora Graça Nascimento será a não participação, será a abstenção. Eventualmente, a não participação por não ter estado presente. Acho que está correta. Ok, assim sendo, colocaria a minuta à votação. Pergunto quem vota contra. A minuta é assim aprovada por unanimidade. Muito obrigado a todos que colaboraram nesta reunião. Muito obrigado aos técnicos da Câmara Municipal e a quem
nos viu pelas redes sociais. Voltamos a ver-nos daqui a 15 dias. Boas férias para quem for de férias também.